Olá, amigos. Aqui estamos nós mais uma vez nas nossas palestras online, onde nós estamos analisando capítulos e itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como todo o nosso tratamento na FEIC, todo o nosso trabalho, nós iniciamos com uma oração. Pedimos a todos, se possível, que cerrem os olhos e que nos acompanhem. Pai de infinito amor, Pai de infinita misericórdia e infinita bondade, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos traz tanta informação, tanto amor, amado irmão José, mentor desta casa, que nos permite fazer e receber a caridade, amadas falanges espirituais que com tanto carinho trabalham junto a nós, e amados irmãos dos dois lados. Juntos, louvando a Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade que aqui está. Pedimos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. Pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos a nossa reunião de hoje, todos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. O tema de hoje é um tema que está no capítulo 11, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé e a caridade, com um subtítulo de A leveza do sacrifício. Então, nós vamos começar por analisar a origem da palavra fé. Ela vem do latim fides, que remete a uma atitude de fidelidade. Né? No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. E a doutrina espírita, ela ensina que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Isto é, aquilo que se crê, aquilo que faz sentido, aquilo que tem uma explicação lógica. Né? E segundo Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de afirmar: eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E Kardec arremata, dizendo sobre a serenidade que a fé real proporciona. Ele diz: a fé sincera é verdadeira e sempre calma. Ela faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ela tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E agora, vamos à origem da palavra caridade. A palavra caridade vem do latim caritas, que significa amor incondicional. E a doutrina espírita entende que a caridade é um dever moral de todo homem e que ela não se resume apenas ao auxílio material. Né? A caridade, ela deve ser motivada pelo sentimento de compaixão, de amor ao próximo, ou amor também pode ser a uma causa. Né? E pode partir de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E é interessante nós refletirmos sobre a diferença que há entre caridade e filantropia, que é uma espécie de beneficência, é também amor à humanidade,
mas ela é planejada socialmente e que às vezes guarda algum interesse. Por exemplo, uma pessoa, uma empresa que faz uma doação comprovada para obter desconto no imposto de renda. Então, a caridade, por sua vez, sendo amor incondicional, ela é despretensiosa, ela é desinteressada. E a caridade moral, como entendia Jesus, fica muito claro na questão 886 do Livro dos Espíritos, como sendo benevolência, isto é, boa vontade para com todos, indulgência, isto é, tolerância para com as imperfeições alheias, e perdão, o perdão das ofensas. E Chico Xavier, né, durante a sua palavra, durante os seus encontros, ele falava muito que nós temos que estar atentos ao BIP. O BIP seria a benevolência, a I de indulgência e P de perdão. E esse conceito de caridade reúne todos os deveres do ser humano para com o seu próximo, né? Ser benevolente. Né? Ser benevolente é agir de boa vontade para quem quer que seja. Né? A benevolência está em nossa delicadeza, né? Está nos nossos gestos de gentileza, de preocupação com as outras pessoas. É pensar no próximo e não apenas em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas prioridades, nas nossas urgências. Né? A benevolência, ela tem o caráter da doação. Doar o nosso tempo para ouvir alguém, para prestar um favor, um auxílio mínimo que seja, até os grandes gestos de altruísmo que, por muitas vezes, nos fazem dedicar toda uma parte de nossa vida a alguém ou a um grupo necessitado. E no mundo de hoje, isso se faz muito necessário. Né? Indulgência. O que é indulgência? Indulgência é misericórdia, é compreensão, é tolerância para todas as atitudes alheias. E é uma virtude que deve atuar, por exemplo, no nosso pensamento, toda vez que nós estivermos julgando, analisando e refletindo sobre o outro. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a pessoa indulgente, ela não vê os defeitos do outro, porque ela procura o que o outro tem de melhor. Veja que bom exercício para a gente fazer. Quando a gente olhar alguém, procura o que ele tem de melhor. Não vê os defeitos. Mas, se os vê, evita falar deles. Evita divulgá-los. Evita a maledicência. Evita a fofoca, que é tão danosa. Ao contrário, oculta esses defeitos, a fim de que não se tornem conhecidos, e se por acaso eles forem descobertos, nós devemos ter sempre uma pronta explicação. Uma explicação plausível, uma explicação séria, mas ao mesmo tempo bondosa e justa. O homem de bem, então, ele é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E ele se recorda das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Nós sabemos, né? Todos nós temos telhado de vidro. E aí, finalmente, o perdão das ofensas. O perdão nos coloca na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança, o desejo de punição. E perdoar é aceitar e dar o direito a cada um de ser como é, entendendo que
que o nosso estado atual e do outro é um estado provisório. Nós estamos sempre em constante melhoria, segundo a lei divina da evolução. E vale a pena pensar que, em latim, perdoar é perdonare, isto é, o que nós necessitamos doar para esta pessoa ou para esta situação para que ela melhore. Logo, caridade é algo profundo, porque exige o doar de si mesmo para contribuir com a evolução de todos os envolvidos nesse processo. Vamos partir de um exemplo. Eu fui muito maltratada por alguém, palavras desagradáveis, e eu faço o quê? Eu tenho que trabalhar o perdão. E para trabalhar esse perdão, eu tenho que analisar o que faltou nessa minha relação com o outro para eu ser ofendida. O que faltou? E fazendo essa análise, olhando para mim, olhando dentro de mim e pensando e colocando novamente em pauta tudo aquilo que foi falado, eu verifico que eu também sou responsável por essa ação do outro, porque a ação dele foi uma reação à minha palavra também. Então, por isso, eu sei que eu fui intolerante e fui muito exigente. Então, o que eu tenho que doar nessa relação? Eu tenho que doar tolerância e eu tenho que doar paciência, calma, ternura. Né? Então, isso é trabalhar o perdão. Portanto, vamos lá. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. E dessa forma, a caridade moral, ela também pode ser, se a gente separar didaticamente, a caridade pode ser verbal. Verbal porque são palavras que consolam, que esclarecem, que edificam, a prece que nos aproxima de Deus, né? Sustentar um silêncio que sempre é oportuno, né? A suavidade no falar, ou às vezes o chorar junto com alguém que sofre. A caridade pode ser também mental, que são ondas mentais, vibrações mentais, sob a forma de perdão, de prece, de amor, e que são emitidas a favor de encarnados ou desencarnados. Né? Então, isso é a caridade mental, feito sempre com muito amor. Existe também a caridade gestual, que é um sorriso para alguém, um afago fraternal, um abraço, um aperto de mão, né? Carinho, o aplauso é uma caridade gestual. As mãos postas em gesto de oração. Né? E nós temos também a caridade mediúnica, quando, através da nossa faculdade mediúnica, nós nos colocamos à disposição, né, com muito amor, nos colocamos como instrumentos do plano espiritual, que faz o seu trabalho para encarnados e desencarnados serem amparados, protegidos, instruídos e curados. E tudo isso feito, óbvio, com muito amor. Né? A palestra, por exemplo, nós temos aí um exemplo de caridade para instrução. Né? Então, é importante que as pessoas se instruam, que as pessoas se conheçam, que as pessoas saibam aqui eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Quando Jesus, sim, repito, tudo isso feito com muito amor. Né? E quando Jesus se referiu ao maior mandamento, ele asseverou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a nós mesmos. E isso nos faz refletir que entregar um prato de sopa, dar um casaco, dispor de uns trocados no sinal, né? É útil, beneficia o necessitado, né? Muito, né? E nós temos muitos necessitados, né? Mas fazer a verdadeira caridade, fazer a caridade verdadeiramente, todos esses nossos atos têm que ser de atitudes amorosas, acolhedoras e sempre com a oportunidade de passar o Evangelho, de falar palavras de Jesus e do seu amor por nós. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, item 13, que estamos trabalhando hoje, nós lemos a mensagem de um espírito protetor que nos diz: a caridade é exercida através da abnegação e do sacrifício constante do interesse egoísta. Entendemos que esse sacrifício do egoísmo em prol do altruísmo, quando envolvido com carinho, em amor e sustentado pela fé, ele se torna leve, pois praticando o amor seguimos Jesus. E ele afirmou em Mateus 11, 28, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daí nós termos dado como título alternativo desse nosso encontro a leveza do sacrifício, né? E quando ajudamos o caído a levantar-se, o idoso a atravessar a rua, uma criança a parar de chorar, quando nós dialogamos com alguém que está desesperado, quando nós orientamos alguém perdido, nós estamos realizando o sacrifício. Sacrifício na mais profunda significação que ele tem, que vem de sacro, sagrado, ofício, trabalho. Então, nós estamos realizando um trabalho sagrado, nós estamos praticando a caridade. E isso tem que ser feito de forma discreta, porque em Mateus 6,3, Jesus diz: tu, porém, quando deres dádiva, não saiba à tua esquerda o que faz a tua direita. Até mesmo quando nós dizemos um bom dia cheio de alegria, nós doamos a nossa disposição, que pode melhorar o dia do outro. E devemos fazer isso por amor ao próximo. Nos variados setores da vida, nós devemos praticar a caridade essencial, que deve começar em nossos lares e expandindo a toda a sociedade. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus, concretizando as luzes da fraternidade em forma de alegria, esperança, gratidão e muito conforto. E agora eu trouxe para vocês uma belíssima página da redação do Momento Espírita, com base na palestra de Raul Teixeira, de 1999, que nós vamos ler aqui. A palestra dele se chamava Conceito Espírita de Caridade. E o título que Momento Espírita deu ao texto é Caridade, síntese do amor em ação. Após a morte de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém e, junto aos corações amigos de Jesus que partira, ele fundou uma casa de assistência. O seu objetivo era atender aos órfãos, às viúvas e aos doentes. E ele a chamou Casa do Caminho. Se o objetivo era
um objetivo muito nobre, necessário, manter aquele atendimento era bastante difícil. Os necessitados, eles chegavam todos os dias batendo aquela porta de misericórdia e poucos eram os recursos. Por isso mesmo, todas as manhãs o apóstolo Pedro, ele saía a pedir em nome de Jesus, batendo as portas de conhecidos e comerciantes. E ele pedia comida para os seus asilados, roupas, enfim, o que eles tivessem para lhe ceder. E, ao final da tarde, ele retornava com os braços carregados de donativos, cansado, extenuado, e na manhã seguinte, tudo se repetia. Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo, depois da visão magnífica que ele teve na estrada de Damasco, visitando essa obra assistencial, a obra de Pedro, ele verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas, mas o espírito não era alimentado. Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que ele não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. E aí Paulo perguntava: onde estava a mensagem em nome da qual se erguera aquela casa? Aqueles seres necessitavam do pão, das vestes, da cama limpa e de medicamentos, mas muito mais que isso, eles precisavam de alimento para suas almas. E esse se chamava Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Assim, pensando em resolver a problemática da Casa do Caminho, Paulo propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para auxiliar no sustento. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar a sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios de cabra, de camelo, a lã das ovelhas. E animado com a ideia, um outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era oleiro, se dispôs a ensinar o seu ofício. Oleiro era aquele mestre, aquele artesão que fazia cerâmica, né? Que fazia os vasos, os pratos, as jarras. Então ele também se dispôs a ensinar o seu ofício. Logo mais, a Casa do Caminho se autossustentava pelo trabalho dos que ali recebiam as suas bênçãos. E Pedro pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinos de Jesus a todos. Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos, atendendo seus objetivos assistenciais, sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens, e isso era o mais importante, que tinham dessa forma a sua sede de justiça saciada e a sua fome de amor atendida. Esclarecidos os que dali partiam curados das suas mazelas físicas, eles retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações e mais aptos para as lutas de cada dia. Para que a obra prosseguisse no tempo, Paulo procurou em seguida braços fortes. Eram pessoas que diziam seguir Jesus, mas não saíam de suas casas. Nada faziam para melhorar a situação do mundo. Lamentável. Mas ele as buscou essas pessoas e as convidou ao trabalho pelo bem do próximo. Com tal atitude, Paulo de Tarso inaugurou na terra a era
da caridade. Vejam que beleza esse texto, né? Ele inaugurou a era da caridade. E aí nós entendemos agora o que é realmente fazer a caridade. É você dar o alimento, é você ensinar qualquer coisa que essa pessoa possa fazer para se sustentar, né? Mas, sobretudo, o Evangelho. E nós aqui na FEIC, felizmente, graças a Deus, nós temos um trabalho social onde mãezinhas grávidas, né, assistidas, elas recebem cesta básica, mas elas são instruídas também a respeito do Evangelho e começamos uma oficina para ensinar essas mulheres a fazer determinadas coisas, pequenas coisas em casa, mas que lhe deem sustento, que elas possam vender. A primeira oficina realizada foi ensinado a elas fazer pão caseiro, né? E biscoito. E eu tive a honra de ganhar um pedaço, né? Ganhar um pão desses. E o pão é uma delícia, o pão está maravilhoso e é óbvio, feito com muito amor. Então, o nosso trabalho de caridade está sendo feito da forma como Paulo de Tarso inaugurou. Nós estamos levando o Evangelho, dando alimento, dando roupas também, enxovais de bebê. Nós sempre estamos pedindo para o nosso trabalho social alimentos não perecíveis, roupas, enfim. E também ensinando um trabalho que possa ter uma renda para elas se sustentarem ou para ajudar no sustento de casa. Então, isso é muito bom quando a gente aqui na nossa casa estamos realizando esse trabalho de caridade. E a palavra caridade, então, foi cunhada por Paulo de Tarso. E o seu significado é amor em ação. Jesus ele falou intensamente a respeito do amor. Ele falou do amor ao próximo, do amor aos inimigos, o amor entre seus seguidores. E Paulo, tomando todos os ensinamentos, ele sintetizou numa palavra: caridade. Paulo de Tarso, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse: a caridade ela é paciente, ela é benéfica, ela não é invejosa nem temerária, ela não se ensoberbece, ela não é ambiciosa, ela não busca os seus próprios interesses, ela não se irrita, ela não suspeita mal, ela não é injusta, ela apoia a verdade e ela tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. E nós finalizamos essa nossa reflexão sobre fé e caridade com a última frase que o Espírito Protetor nos deixou no capítulo 11, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A frase diz o seguinte: vocês triunfarão se a caridade lhes inspirar e se a fé sustentar vocês. Portanto, que todos nós possamos viver intensamente a fé e a caridade com Jesus na leveza do sacrifício. Que o seu amor e a sua paz seja sempre entre nós. E agora, meus irmãos, para nós terminarmos a nossa reunião, nós pedimos que todos aqueles que possam cerrar os olhos e nos acompanhar nessa prece final. Pai amoroso, Jesus, nosso mestre e amigo, curador de nossas almas, amado irmão Ramatiz, tanta informação nos traz da Casa do Grande Coração. Amado irmão José, mentor desta sagrada casa que nos permite as palestras online, as palestras presenciais, que nos permite fazer e receber a caridade.
Amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho e amor trabalham junto a nós. E amados irmãos dos dois lados da vida. Juntos, louvando a Deus, nós agradecemos os bons fluidos que estamos recebendo e rogamos que eles se expandam por todos os lares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país que tanto necessita e de todo o planeta Terra e seu órgão, que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Sou muito grata pela atenção de vocês e pela paciência que tiveram para nos ouvir. Um beijo bem grande no coração e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.